Bom dia, amados do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estou aqui para nós juntos meditarmos um pouco na palavra do Deus nosso Todo-Poderoso. Primeiramente, amados irmãos, vamos nos colocar em oração para agradecer a Deus, porque mais um dia Ele nos deu a graça de estarmos vivos. Mais um dia estamos de pé, estamos respirando, e isso foi porque Deus viu graça em nós. Vamos agradecer a Deus e colocar nosso dia, nossa casa, nossa vida na direção do nosso Deus. E já passamos para ouvir o que Deus tem a falar conosco. Amado Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos colocamos na presença do Senhor. E eu mais uma vez nesse dia, papai, lhe agradeço pelo ar que eu estou respirando. Lhe agradeço pela minha vida. E por tudo, meu Deus, o que o Senhor Deus já tem feito na minha vida e na minha casa. Eu sei, papai, que nunca eu agradecerei ao Senhor suficiente por tão maravilhoso que tu és comigo. Assim, papai do céu, em nome de Jesus Cristo, eu consagro este vídeo que estou gravando ao Senhor Deus de Israel. Papai, toma minha vida, toma minha boca, meus lábios e me use para falar da tua palavra. Me use para falar da tua palavra com quem o Senhor Deus quer falar. Em nome de Jesus. Abençoa em nome de Jesus este canal no YouTube. Abençoa os inscritos nesse canal, Pai amado, em nome de Jesus. E oro por todos os irmãos e irmãs que acompanham a oração e a palavra do Senhor neste canal. Assim, meu Deus, eu peço que o Senhor tome direção das nossas vidas e tome direção do dia que iniciamos. E que tudo coopere para o nosso bem. Se o inimigo, o adversário, tem preparado laçadas, ciladas contra as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, que o mal seja repreendido. Tome a vida de todos os ouvintes da oração e da palavra do Senhor, Pai, em suas mãos. Tu conhece, meu Deus, cada vida, cada pensamento, cada problema que essas pessoas enfrentam. Assim eu coloco tudo nas mãos do Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amados, aqui eu peço a vocês que passeiam por esse canal, que visitam esse canal, né? Você que chegou agora nesse vídeo aí, né? E por curiosidade está aqui, né, assistindo. Eu peço a você que ainda não é inscrito nesse canal, que se inscreva neste canal, amados. Se inscreva neste canal para você ajudar o canal da evangelização crescer. Assim você será um cooperador para o evangelho do Senhor Jesus Cristo caminhar mais, né? Este canal é um canal exclusivamente para falar da palavra de Deus, exclusivamente para anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E você que já é inscrito, que Deus possa os abençoar poderosamente. Eu oro sempre por todos os inscritos desse canal, por todos os irmãos e irmãs que têm me mandado mensagem. Eu tenho posto seus nomes no meu caderno de oração e apresentado a Deus. E peço que vocês sempre estejam a compartilhar a palavra de Deus com mais pessoas. Assim, quando vocês compartilham uma mensagem da palavra de Deus, amados irmãos, vocês também estão evangelizando, cooperando para ganhar almas para o reino do Senhor. Amém? A palavra que eu senti de Deus em nós hoje, meditar um pouco nela, amados irmãos, ela está no livro de 1 Samuel, no 3, é 1 Samuel 2, eu vou ler a partir do 29, 1 Samuel 2, 29 e 30. Eu peço sempre aqui, amados, para quem tem Bíblia em casa, que acompanhe, né, a palavra de Deus quando eu estou lendo, né? É legal, além de você vai aprender, falar com Deus, entender Deus, vai ver que realmente eu estou falando da palavra de Deus também, né? Você que não tem Bíblia, que está agora conhecendo a palavra de Deus, tem dúvidas, eu peço, amado e amada do Senhor Jesus Cristo, adquira uma Bíblia sagrada para você. E assim você vai ter Deus mais perto de você, vai poder falar com Ele e ouvir Ele falar com você. Amém? Vamos para a palavra? 1 Samuel 2, 29.
Por que dais coices contra os sacrifícios e contra as minhas ofertas de manjares, que ordenei a minha morada, e honras aos teus filhos mais do que a mim? Para vós engordardes dos principais e de todas as ofertas do meu povo e do povo de Israel? Porquanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que da tua casa e da casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão envelhecidos. Amém? Amados, eu vou fazer uma breve reflexão aqui dessa palavra, né? Porque como eu sempre digo aqui, né? Tem irmãos que já conhecem a palavra de Deus, que já lê a Bíblia, frequentadores de igrejas, né? Que estão a escutar a palavra de Deus nesse canal, mas sempre tem um ou outro que está chegando agora, que às vezes não conhece a Bíblia e não conhece as histórias da Bíblia Sagrada, né? Então, esta palavra que eu estou lendo aqui, nós estamos ouvindo Deus nos contar a história de Eli, um sacerdote decidido, declarado por Deus sacerdote, que havia na terra há muitos anos atrás, né? Antes de nós termos os evangelistas de hoje, antes do Senhor Jesus Cristo vir se dar por sacrifício na cruz do Calvário, existiam as leis de Moisés e as leis e homens que Deus determinava por sacerdote para cuidar da obra de Deus e das coisas de Deus na terra. Nunca que as coisas de Deus e a obra de Deus foi largada sós na terra, nunca. Sempre Deus manteve alguém para cuidar. Isso foi desde o início. Sempre Deus teve os mordomos dele, sempre Deus teve os gerentes dele para cuidar da sua obra na terra, né? E Eli era um sacerdote decidido por Deus, ele era um juiz qual julgava o povo e era um sacerdote decidido por Deus, declarado por Deus para cuidar da obra de Deus. Cuidar das ofertas, dos dízimos, porque desde então, desde o início do mundo, Deus decretou que a obra de Deus se manteria pelas ofertas do povo e pelos dízimos, né? Então, Eli era responsável pela obra de Deus, então ele tinha a esposa dele, ele teve os seus filhos cresceram, viraram rapazes, homens, e como Eli vivia da obra do Senhor, vivia da igreja, né, a julgar o povo, a orar pelo povo, receber as ofertas e lá da obra de Deus, então os seus filhos cresceram assim nesse ambiente, e os seus filhos, eles, né, se tornaram homens e Eli passou, né, cargos aos seus filhos, né? Assim como nós sabemos que hoje, né, atualmente é assim, né? Se um pastor cuida de uma igreja, ou a esposa cuida de uma igreja, logo, né, seus filhos vão crescendo e logo, né, é muito difícil uma família de pastor que não vai ter filhos que sejam obreiros, que sejam pastor, né? E sabemos que os filhos de Eli, eles conheceram o seu pai por um homem de Deus, eles cresceram dentro do ambiente de igreja, mas eles não fizeram nada de acordo com a vontade de Deus. Eles fizeram tudo torto, tudo errado, tudo ao contrário da vontade de Deus. Então, o que nós podemos compreender e entender a partir dali é que Eli não ensinou o certo para os seus filhos, né? Os seus filhos cresceram vendo Eli dentro da igreja, orando pelo povo, julgando o povo, recebendo as ofertas, os dízimos. Seus filhos receberam seus cargos quando já foram homens e continuaram assim. Mas eles não aprenderam que tinham que ter temor a Deus. Eles não aprenderam que eles tinham que ser submissos a Deus. Eles não aprenderam que eles tinham que ser obedientes a Deus. Então nós vemos que os filhos de Eli fizeram tudo errado na obra de Deus. E o que aconteceu, amados? Será que Deus deixou assim, quieto? Não. Porque Deus, como antes e como hoje, e como eternamente, Ele vê tudo e Ele sabe de tudo.
E tudo está posto aos olhos de Deus. Os filhos de Eli roubavam as ofertas que era para a obra de Deus. O povo de Israel vinha trazer seus sacrifícios que faziam para Deus, trazer as suas ofertas, trazer os seus dízimos, né? Aqueles que temiam a Deus, que eram obedientes. Mas os filhos de Eli, que eram os sacerdotes que estavam na frente ali do trabalho para cuidar da obra do Senhor, desviavam, pegavam as ofertas, pegavam os dízimos, aquilo que era os mais valiosos, a parte melhor, aquilo que Deus decidiu que era para a igreja, eles pegavam para eles. E Eli sabia o que os seus filhos faziam de errado. Se não bastasse só isso que os seus filhos faziam, né? De roubar, desviar as ofertas da casa do Senhor, ainda a palavra nos ensina que os filhos de Eli, eles se prostituíam, se deitavam com mulheres que ali ajudavam a trabalhar na obra de Deus, com mulheres que frequentavam ali a obra de Deus, eles se prostituíam dentro da casa do Senhor. E Eli sabia. Agora, amados, cá para nós, né, compreender por que Eli não falou para os seus filhos que eles estavam errados. Por que será? A Bíblia não conta para nós. Não está escrito na Bíblia por que Eli não falou para os seus filhos. O que está escrito na palavra de Deus é que Eli se calou e não falou com os seus filhos que eles estavam errados. Eli sabia porque pessoas da igreja, pessoas da congregação vinham e falavam para Eli que seus filhos estavam fazendo coisas erradas, que seus filhos estavam se prostituindo, estavam roubando, mas Eli ficava, né, sempre a favor dos seus filhos, mas nem por um instante, está escrito na Bíblia, que Eli sentou e conversou com seus filhos e disse, vocês estão fazendo errado, porque Deus está vendo. Nem por um instante. Mas o que nós aprendemos por dentro dessa palavra? Deus chegou a um ponto que disse basta, chega. Porque Deus foi permitindo deixando que acontecesse para ver o que ele ia fazer. Ele nem por um instante foi conversar com seus filhos e dizer que eles estavam fazendo errado e que não podia fazer aquilo. Não, ele o que quer dizer, encobriu tudo e deixou quieto. Mas Deus enviou um servo dele, qual não diz na Bíblia quem era, mas esse servo dele veio e falou com Eli. Falou. Se não bastasse o povo ali da igreja, da congregação que já tinham falado com Eli, ele não deu ouvido. Deus enviou um vaso dele que veio e conversou com Eli e falou tudo que os seus filhos faziam de errado na congregação, que os filhos dele estavam se prostituindo, que estavam enganando o povo, que estavam roubando. Mesmo assim, esse servo de Deus veio e disse, Deus vai entrar com ação. Deus diz que vai pôr um basta. Ele entregou o recado de Deus assim como Deus falou. E Eli, mesmo assim, ouviu o recado de Deus, mas não conversou com seus filhos. Depois sabemos que Deus apareceu para Samuel e falou com Samuel e disse que ia começar a cumprir com o que ele tinha dito com a casa de Eli. E vemos que Samuel, de primeiro momento, ele temeu entregar para Eli o que Deus falou. Mas um dia, numa certa insistência de Eli, que pedia para que ele falasse tudo e não escondesse nada, Samuel falou tudo conforme Deus falou. Amados, há muitas formas de nós entender e compreender esta palavra porque Deus vem falar conosco. Há muitas formas. Se tiver 1000 pregador que vai ministrar esta palavra, em um dia Deus vai dar 1000 interpretação. Mas o que Deus quer nos ensinar hoje é, amados, será que a pessoa que está zombando na casa de Deus, será que a pessoa que está enganando, sei lá, se está indo na igreja para fingir que é crente, para enganar o esposo, fingindo que é crente para enganar a esposa, fingindo que está lá na igreja, que está tudo bem para enganar o pastor, para enganar a sociedade. Será que esta pessoa vai ficar impune? Será mesmo que essa pessoa está usando da obra de Deus para mentir, para enganar, para zombar? E será que Deus vai deixar por isso mesmo?
Aqui nós temos um relato de uma vida, de uma situação. E Deus deixou aqui escrita essa situação para nós entendermos hoje que Deus vê tudo, que Deus sabe de tudo e que Deus tem o controle de tudo. E que nada fica impune diante dos olhos de Deus. Eli, não sabemos, amados, que muitas das vezes eu me perguntei por que será que Eli não chamou seus filhos, não conversou com seus filhos, mesmo depois que esse servo de Deus veio falar com ele. Que será que aconteceu? Que Eli não chamou seus filhos e não disse, né? Se arrependam, peçam perdão para Deus, ofertem um sacrifício para Deus, né? Pedindo perdão, pare com isso. Não entendo por que Eli não falou isso. Não sei, talvez ele pensou que a confiança dele já tinha ganhado totalmente a confiança de Deus, que Deus não ia cumprir com a palavra dele de destruí-lo, eu não entendo. Mas aqui essa palavra vem nos trazendo o entendimento, amados irmãos, de que nós devemos servir a Deus de todo o coração e com toda a sinceridade. Nós podemos ter uma compreensão, amado irmão, de que nós podemos enganar o marido, a esposa, o filho, o pai, podemos enganar qualquer um, podemos nos achar muito inteligente e muito esperto. Mas de uma coisa nós podemos compreender através dessa palavra, que Deus está vendo tudo, e que tudo um dia vai vir à tona. E que Deus não vai deixar barato. Porque a palavra de Deus nos disse aqui, amados, como nós limos. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade eu tinha dito que a casa do teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque Deus havia feito uma promessa para Eli. Deus havia dito para Eli, Eli, a tua casa e a casa do teu pai me servirão perpetuamente, eu serei o Deus perpetuamente de vocês. Serão meus servos, a família, a casa toda me servirão para sempre. Mas isso se fosse com sinceridade, com fidelidade, com obediência. Talvez Eli se firmava nessa promessa, nesta palavra, esquecendo de que Deus é justiça e que Deus é verdade. Então, amados, eles tinham que estar cuidando da obra de Deus como era decentemente, como a ordem que Deus tinha dado. Mas aí então, amados, o que nós entendemos mais além dessa palavra? Além de que nós devemos servir a Deus com sinceridade, com fidelidade, se nós queremos ir um dia morar no céu com Deus, quando nós morrermos nessa terra, e se nós queremos ser herdeiro das promessas que Deus tem na Bíblia Sagrada, promessa de cura, promessa de prosperidade, promessa de bênçãos, de vitória, de livramento, se nós queremos ser herdeiros da promessa de Deus, nós temos que andar com sinceridade, com fidelidade nos caminhos do Senhor. Não adianta, meu amado irmão, minha amada irmã, você jovem que serve a Deus, não adianta nada nós servirmos a Deus de mentirinha. Só para mostrar para a família, só para postar status, só para mostrar para o pastor, só para mostrar para os irmãos da congregação, mas na verdade no meu coração, na minha vida é totalmente diferente, não vale de nada, meu amado irmão, minha amada irmã. Porque Deus vê tudo e sabe de tudo. Para que nós herdemos as promessas de Deus enquanto vivemos aqui nessa terra e para que nós, amados irmãos, recebemos as promessas que Deus tem feito para a nossa vida, para que nós herdemos a salvação para morar no céu, nós temos que andar com sinceridade e com fidelidade e obediência a Deus todos os dias na terra. Amados, Eli era um sacerdote qual Deus decidiu e determinou que fosse. E ele e seus filhos, mas Eli deixou que os seus filhos fizessem tudo errado na obra de Deus, Eli não corrigiu seus filhos. E Deus disse que ia pôr fim tudo naquela casa, não ia sobrar um, disse Deus. Não vai restar um, eu vou pôr fim em tudo. E Deus cumpriu. Vemos que passou algum tempo, imagino eu que o sacerdote Eli até esqueceu que o servo de Deus veio e falou para ele, até esqueceu
que Deus falou com o menino ali, com o Samuel, mas Eli não chamou seus filhos, não corrigiu seus filhos, e os seus filhos continuaram alimentando do pecado. E vemos que os filhos do Eli não pagaram sozinhos. Os filhos do Eli, talvez nós podemos pensar que eles não conheciam totalmente a verdade, quem sabe cresceram vendo o pai fazer isso, porque vinham de uma família de sacerdote. Mas os filhos dele pagaram o preço por se prostituir, por roubar a obra do Senhor, mas Eli pagou junto. Toda a casa de Eli pereceu, toda. E foi Deus quem disse que eles pereceriam pelo pecado. Porque aqui disse o Senhor, olha, longe de mim tal coisa. Deus disse, eu lembro de que eu disse, eu lembro que toda a casa de teu pai, toda a casa dele, me serviria e seria o meu perpetuamente. Deus disse, mas agora, longe de mim tal coisa. A partir do momento que eles estavam fazendo coisas erradas e desagradando a Deus, Deus disse que queria eles bem longe de Deus. E Deus disse, porque aos que me honram, eu honrarei. Porém, aos que me desprezam serão envelhecidos. Então, a palavra de Deus é bem clara, amados, é bem esclarecido. Não existe como uma pessoa dizer assim, mas eu não entendi. Deus deixa bem claro. O homem e a mulher que honra a Deus é honrado por Deus. Mas aquele que despreza a palavra de Deus, por Deus ele é esquecido. Aí tem pessoas que dizem, Deus não ama o mundo inteiro. Muitas pessoas dizem, mas Deus não ama o mundo inteiro. Deus ama o mundo inteiro, sim. E quer que o mundo inteiro seja salvo. E Deus quer que o mundo inteiro tenha paz, tenha vida e abundância. Mas, separados para Ele, a atenção total de Deus está voltada para aqueles que honram a Ele. Aqueles que recebem a palavra de Deus, recebem o conselho de Deus, guarda no teu coração e diz, é a palavra de Deus e guarda em 7 chaves. E vive a palavra de Deus. Estes são honrados por Deus. Sabemos que aquela pessoa que é honrada por Deus é uma pessoa que desfruta nessa terra de paz, de alegria, de justiça, de favor, de bênção. É uma pessoa que vive a regalar das bênçãos de Deus. É aquela pessoa que vive bem. Aí você diz, é uma pessoa que vive rica. Amados, a palavra de Deus nos ensina que riqueza não é só dinheiro. Riqueza não é só ser bem financeiramente. Isso faz parte também. Riqueza é uma pessoa que sorri com a alma. Não é falsidade de alegria. É uma pessoa que tem saúde, é uma pessoa que come bem, que dorme bem, que veste bem, que vive bem. É uma pessoa em paz. É uma pessoa feliz de verdade. Isso é riqueza. Uma pessoa que tem sua família, sua casa guardada nas mãos de Deus. Isso é riqueza. E Deus diz, aqueles que me honram, eu honrarei. Porém, os que me desprezam serão envelhecidos. Então, amados, o homem e a mulher que ouve a palavra de Deus, mas despreza, joga fora. O homem ou a mulher, o jovem que ouve a palavra de Deus e joga aos léus, não presta atenção, não guarda, não quer saber. Então, ele está desprezando a palavra de Deus. Deus está falando com ele, mas ele não está dando ouvido. Então, esses são esquecidos por Deus. Deus não vai ficar perdendo tempo com quem não quer nada com ele. Não. Porque Deus é o ser mais inteligente que existe. Deus vai ficar lutando de alguma forma, de alguma estratégia para salvar. Ele luta até o último dia da nossa vida, ele luta para que nós sejamos salvos. Mas ele não nos obriga a servir a ele. Mas Deus tem o maior prazer, o maior gosto na vida do homem e da mulher que ouve a palavra dele e que guarda a palavra dele. Que recebe a palavra dele com amor e com alegria. Esses diz Deus que ele honrará. Porque sabemos que Deus pôs fim na família de Eli. Eli morreu e seus 2 filhos, sua nora, morreram. Nos mesmos atos, no mesmo instante, no mesmo tempo, Deus pôs fim em todos.
Por que, amados? Porque Deus havia dito que não queria mais saber deles, queria eles fora dele. Mas Deus não permitiu que eles continuassem, que eles aumentassem o pecado, a avareza, aumentasse as coisas erradas que eles estavam fazendo, a desordem na casa do Senhor. Por isso, nós não devemos ficar preocupados, amados. Muitas das vezes o que acontece na nossa congregação, onde nós servimos a Deus, ou em congregações aí, com pastores, com obreiros, com ministros da palavra de Deus, pessoas, homens, mulheres que estão fazendo desordem na casa de Deus, que estão roubando a obra de Deus, que estão, fazendo coisas erradas. Nós não devemos se preocupar com isso. Cada um de nós temos que cuidar da nossa vida e da nossa intimidade com Deus. Porque cada pastor, o obreiro, o ministro da obra de Deus, cada pessoa que prega a palavra de Deus, que está na igreja, na frente do trabalho de Deus, todos já leram essa palavra, todos conhecem a história da família de Eli. Então todos sabem que Deus não deixa nada impune. Todo homem ou mulher que pratica desordem na casa de Deus, que vive de enganar, que vive de mentir, que serve a Deus de mentirinha, todos vão pagar um preço. Porque assim Deus disse, Deus não deixa nada passar. Deus vê tudo e Deus sabe de tudo. Por isso que é necessário, amados, que nós cuidemos da nossa vida com Deus. Para que assim nós receba de Deus as promessas e as bênçãos que Ele tem prometido para todos aqueles que servem a Ele com alegria. Amém? Receba, amado irmão, amada irmã, esta palavra e guarde no teu coração a palavra de Deus, porque é pelo poder da palavra de Deus que nós somos abençoados. Amém? Que Deus possa os abençoar poderosamente. Amado Deus, em nome de Jesus, agradeço ao Senhor por essa mensagem, por essa palavra. E mais uma vez, Senhor, eu lhe peço, continue a falar com vidas, com corações através da tua mensagem, da tua palavra. Porque a palavra é tua, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, na condição de vaso do Senhor. Leva esta mensagem, Pai, a vidas e corações que o Senhor quer falar e realize, meu Deus, a tua obra em cada vida e coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Curtam, amados irmãos, os vídeos, deixem joinha nos vídeos aí, sejam abençoados em nome de Jesus.